obviamente e naturalmente, e com todo o prazer, vou começar pelos agradecimentos, que não são da praxe, são do coração. Portanto, agradecer desde logo o convite que me foi endereçado pelo meu amigo, o professor Dr. José Eduardo Franco. Eu estou um bocadinho, enfim, como a Maria Grácia, ou seja, eu acho que estou aqui mais pela amizade que o José Eduardo Franco me dedica e que muito me honra, porque eu não coordenei nada, não é? E sou franca, enfim, nunca trabalhei especificamente Fernando Oliveira, pronto. E a esse propósito, e para não me esquecer de já, também agradecer obviamente à Câmara Municipal de Santa Combadão, mas cumpro-me também, novamente, e este sim é com todo o coração, e não falo muito mais, porque senão daqui a pouco começo a chorar, quem já me conhece sabe que eu sou muito assim, não é? Fazer outra evocação, porque a primeira vez que eu ouvi falar em Fernando de Oliveira foi pelas mãos do Francisco Contente Domingos, não é? É uma pessoa que me acompanhará até ao final da vida e, portanto, não posso estar aqui e não falar dele e não falo muito mais, pronto, para não correr outros riscos. Bem, portanto, acabei de dizer, enfim, nunca trabalhei especificamente, enfim, Fernando Oliveira, nem o professor José Eduardo Franco, enfim, fez, entre aspas, uma encomenda direcionada. Isto não, um tema, pronto. E, portanto, lá fui eu à procura do tema, pronto, tentando aproximá-lo das minhas áreas de interesse, de investigação, enfim, para quem me conhece, andou muito pelas dinâmicas sociais e políticas da expansão portuguesa e, portanto, lembrei-me de um capítulo da Arte da Guerra do Mar que fala justamente, que aborda a questão dos comandos navais. Não trago o PowerPoint, porque eu acho francamente que o PowerPoint deve ser feito, enfim, como já foi, enfim, com imagens, portanto, não tenho imagens, portanto dispenso do PowerPoint. E também quem me conhece minimamente, há aqui alguns colegas que já me conhecem há muitos anos, sabe que não é normal em mim ler, mas eu pensei nisso para controle do tempo, enfim, eu acho que vou apostar na leitura, tentando obviamente torná-la um pouco mais viva. Bem, então, é por demais conhecida a importância geral da produção escrita de Fernando Oliveira e a importância específica da sua arte da Guerra do Mar, dada à estampa no final do reinado de Dom João III, em 1555. Obra de caráter doutrinário, nela se encontram discutidas de forma precursora, tanto no contexto português como no europeu, as principais matérias relacionadas com as práticas de combate marítimo. É sabido, por um lado, que Fernando Oliveira se moveu ao longo da sua vida e o próprio Rui acabou de o dizer, entre as áreas da Europa Ocidental, também do Norte da África, incluindo o Mediterrâneo. Jamais alcançou a África subsaariana, pelo menos que haja notícias disso, não é? Pronto, ou que eu a saiba. A América e muito menos a Ásia. Por outro lado, a sua experiência pessoal de navegação e combate esteve mais associada a galés do que a navios de alto bordo, embora também, como já foi discutido muitíssimo bem, enfim, isso não o impediu de abordar muitíssimas questões relacionadas com estes navios de alto bordo. Estes aspectos não desmerecem, porém, a arte da guerra do mar, porquanto reflete a especial importância que o mar assumia então para Portugal, numa experiência iniciada cerca de século e meio antes. Naqueles meados do século XVI, muito mais do que um país de vocação marítima, Portugal era um país de intervenção marítima e a uma escala global, senhoreando um império cujas vertentes geoestratégica e geopolítica assentavam em larga medida no domínio de rotas navais e de áreas litorâneas. As dinâmicas de territorialização do Império Português, tanto em extensão como em profundidade, estavam a emergir, precisamente sob a égide de Dom João III, através do arranque e do primeiro desenvolvimento da colonização do Brasil, do despontamento da chamada Província do Norte no noroeste da Índia e do acrescente das terras firmes de Bardez e de Salcete ao domínio da vizinha ilha de Goa
elevando a superfície controlada pelo Estado português da Índia naquela zona para cerca de 750 km². Mas a verdade era que, não obstante estas dinâmicas de territorialização, na sua essência, o Império Português era, então, ainda de base marítima. De resto, se emergira e se afirmara, foram não só devido a processos de exploração marítima, mas também em função de conflitos navais bem-sucedidos, nomeadamente, e para citar, enfim, alguns dos casos mais emblemáticos, com Castela, nos mares da Guiné, na segunda metade da década de 1470, com agentes franceses nas águas dos Açores e na costa do Brasil, desde os finais do reinado de Dom Manuel I, e com rivais asiáticos no Índico Ocidental, com destaque para as forças do reino indiano de Calicut e dos impérios Mameluco e Otomano. Não havia, pois, dúvidas a respeito da utilidade, da mais-valia da preparação e da publicação da arte da guerra do mar. Dada a diversidade das questões aí analisadas por Fernando Oliveira, e, volto a dizer, considerando os meus próprios interesses de investigação, então vou-me focar nas matérias correspondentes ao 13º capítulo da primeira parte da obra, por ele intitulado Dos Capitães do Mar e do seu poder, cujo relevo intrínseco, acho eu, é imediatamente compreensível. No entendimento do autor, os mesmos princípios da concepção corporativa do poder que justificavam que a figura régia fosse considerada cabeça, coração e alma do corpo social, que era constituído pelos seus súbitos, e, portanto, máxima e inquestionável autoridade, estes mesmos princípios concorriam para que, a bordo de uma embarcação, o capitão encarnasse a fonte superior de poder. A este propósito, fez notar o nosso sacerdote humanista, e passo a citar, pois assim como nos corpos místicos, que são as comunidades e companhias de homens, é necessário uma cabeça que as governe e concorde, têm os corpos místicos muitos membros, e alguns muito desvairados dos outros. E se não houver uma cabeça a que respeitem, haverá entre eles discórdia e desbaratar-se-ão eles a si mesmos. Preconizava assim o exercício de uma autoridade centralizada e indisputada a bordo de cada navio, confiada ao respectivo capitão, e no seio de cada armada, confiada ao respectivo capitão-mor. A hierarquia de poder definida desta forma obrigaria à subordinação inequívoca de todos os oficiais de guerra e do mar, pilotos e mestres incluídos. Ao princípio da absoluta autoridade, associava Fernando Oliveira o da dignidade superior, consubstanciada em termos de superioridade social de foro nobiliárquico, mas obrigando concomitantemente à observância de uma conduta ética. Particularizando, no seu entendimento, além de serem elegíveis, citando prudência, esforço e muitas qualidades, acrescentou-me depois, deve ser o capitão esperto no entender, acautelado no fazer, magnânimo em sofrer, animoso para acometer, destro e constante no combater. Deve ser bem instruído e habituado no exercício das armas e avisado nos ardis e manhas da guerra. As análises historiográficas, enfim, que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos anos, algumas delas, como é óbvio, têm acentuado que, bem antes da publicação da Arte da Guerra do Mar, que relembro, enfim, foi publicada em 1555, já eram estruturalmente observados vários dos ditames propostos, sugeridos por Fernando Oliveira. No quadro do Império Marítimo Português, desde o reinado de Dom Manuel I e com o natural prosseguimento no reinado de Dom João III, o Estatuto de Fidalgo tornara-se uma condição sine qua non para o exercício de comandos navais, reproduzindo o modelo senhorial da organização interna do reino. Isso mesmo foi demonstrado no âmbito de estudos levados a cabo sobre as capitanias da carreira da Índia, sobre os comandos do Índico, nas fases do governo de Nuno da Cunha e de Martim Afonso de Sousa, bem como sobre as funções mais específicas da capitania mor do mar da Índia. Eu aqui abro só um pequeno parênteses, enfim, para explicar alguma da assistência, certamente não a toda, que as funções de capitão-mor do mar da Índia correspondiam, no quadro do Estado português da Índia, à segunda figura
da hierarquia. Igualmente estabelecida historiograficamente está a noção de que, mesmo que tivessem competências de pilotagem, e vários fidalgos portugueses patentearam-na ao longo de 500, as responsabilidades fundamentais que lhes estavam cometidas eram de ordem político-militar, encarnando a autoridade, em representação do rei de Portugal, junto dos subordinados, a bordo, ou de potências estrangeiras, decidindo e dirigindo as operações bélicas, ou de forma mais prosaica, mas ainda assim fulcral, zelando pela manutenção da boa ordem a bordo, prevenindo ou sufocando motins, como, aliás, Fernando Oliveira acentuou bem esta necessidade. Posto isto, sublinhe-se, mais uma vez, capitanear e pilotar um navio eram atividades que, de a miúde, estavam dissociadas uma da outra, não se eximindo a segunda alçada da primeira. Nesse sentido, Fernando Oliveira apenas veio calcionar uma prática corrente no quadro das viagens subordinadas aos interesses da coroa portuguesa. A maior originalidade demonstrada pelo autor no tocante aos comandos navais estará antes relacionada com a necessidade por ele advogada de praticarem disciplina militar e exercícios reiterados. A este propósito, recorde-se que nos seus escritos, Arte da Guerra do Mar incluída, Fernando Oliveira expressou mais do que uma vez a sua verve, eu quase diria, a sua feroz verve crítica. Não estava aqui no texto, mas acrescento agora. Face a crenças e práticas enraizadas. Dou apenas 2 exemplos que são amplamente conhecidos e que estão patentes na Arte da Guerra do Mar, que têm a ver com a circunstância. E relembrando, ele também tinha uma condição sacerdotal e ele negou a existência do milagre de Ourique. Eu não vou decidir nem discutir a matéria de fé, pronto, mas temos um sacerdote que não só negou, mas que negou por via escrita. Relembrando, também já hoje foi dito, enfim, não foi ao acaso que ele teve vários problemas com o Santo Ofício. Mas, além disso, outra passagem importante da Arte da Guerra do Mar tem a ver com a condenação da escravatura. Pronto, isso também há aqui um parênteses só para nos lembrar a todos, enfim, que em todas as épocas há sempre alguém que diz não, pronto. Parafraseando outro tipo de texto, há sempre alguém que diz não. E em função desse, nem que seja uma pessoa ou duas, há sempre alguém que diz não, que felizmente a sociedade humana tem evoluído, não é? Esperemos agora, se permitir, que continuamos a dizer muitos mais nãos na atualidade, enfim, pronto, mas isso são agora outras questões. E, portanto, evoco estas 2 passagens de Fernando Oliveira, que não têm a ver com a questão dos comandos náuticos, mas só para enquadrar quem eventualmente conheça melhor a figura e a sua obra, enfim, vamos dizer quase que ele estava na massa do sangue, enfim, provocar alguma polémica. E a verdade é que eu estou em crer que além destas passagens amplamente conhecidas, estas que eu acabei de referir, terá havido outra que terá causado bastante celeuma, e que eu vou passar a citar, e que foi exatamente difundida por ele a propósito da sua reivindicação de disciplina e treinos militares assíduos por parte dos capitães. Portanto, atende-se bem então agora na dimensão mordaz destas afirmações, em que ele se refere, de fato, enfim, a alguns capitães. Mas como aturarão o trabalho das armas, nem serão aptos para elas os filhos de suas mães, criados em casa de seus pais? Como serão suficientes defensores da terra estes? Da terra e do mar, pronto. O que eu estava a falar era essencialmente de mar. Comerão eles e perderão as nobrezas que seus avós ganharam e não com tais manhas? De forma ainda mais subversiva, e agora estas palavras são minhas, eu quase diria quase de forma revolucionária, e estou a medir bem a palavra, a revolução em termos sociais, ele rematava desta forma:
esta questão. Muito bom seria que se fizesse doação, ele está a referir-se obviamente a mercês régias, se não em vida. Portanto, terminando com as mercês hereditárias, que era uma base fundamental, enfim, da existência nobiliárquica, sobretudo das grandes casas senhoriais. Porque cada um trabalhasse por merecer e houvesse que dar aos que servem e merecem. Nem se devia permitir morgadios patrimoniais pelo mesmo respeito e porque se não lancem os homens à ronçaria. A par das outras duas passagens que eu há pouco já referi, acho que se compreende bem, porque ainda no ano de 1555 ele acabou por ser novamente detido, não é? Mas volto a sublinhar, esta passagem que eu acabei, ou estas passagens que eu acabei de citar, normalmente não são evocadas entre aquelas que mais caráter subversivo teriam tido. Mas eu estou em crer que, de facto, porque vejam, apelar ao fim dos morgadios. Isto é colocar, nem sequer é a nobreza aristocrática, é toda a nobreza senhorial do reino, obviamente contra esta figura. Não é claro se este julgamento de Fernando Oliveira resultava de uma apreciação genérica ou antes de situações objetivas, que eu conhecia e tinha em mente e quereria criticar. Refira-se de novo que o essencial da sua carreira naval não foi cumprida no âmbito do Império Português, pelo menos do Império Português Atlântico e tropical, vamos dizer assim. Nem são claros os conhecimentos que teria sobre o respectivo funcionamento operacional. Não. E quando eu digo que não são claros, claro que sabíamos em termos náuticos, navais, sim, não é? Mas, pelo menos eu não me lembro de ler, eu confesso, enfim, não li todos os textos, não é? Mas não me lembro de ter visto descrições dele a respeito de comandos concretos. Vou citar, por exemplo, o Afonso de Albuquerque, um Martim Afonso Sousa, e agora estou aqui a citar, enfim, figuras que eu estudei. E, portanto, daí esta minha dúvida não é se ele está a fazer essa crítica de forma genérica ou se, de facto, estava a pensar em situações particulares. Há, no entretanto, uma hipótese que eu acho que é forte, que era que ele poderia estar sob a influência da enorme apreciação negativa que fez, exatamente na segunda parte da arte da Guerra do Mar, acerca do descalabro marítimo ou militar, por ele testemunhado ocularmente, no norte da África, em 1552, no âmbito da expedição a Velez, no qual ele participou, eventualmente como capelão, e descalabro esse pelo qual ele responsabilizava claramente, enfim, o capitão Inácio Nunes Gato. Outra possibilidade, não é? Enfim, ele eventualmente poderia estar a censurar, que talvez mais implicitamente, as influências das redes familiares e clientelares na construção das carreiras de comando ultramarino. Estas eram reconhecíveis desde o período manuelino, encontrando-se, diria eu, mais ativas do que nunca durante o reinado de Dom João III. Desde logo, não só porque o rei calcionava o sistema, isso também Dom Manuel I tinha feito, mas a grande questão aqui, a grande diferença, no meu entender, está relacionada com a circunstância de ser também bem conhecida nesta época a instrumentalização que era feita este sistema de influências familiares e clientelares pelo grande privado do rei, que era também o grande responsável pela gestão, vamos dizer, cotidiana dos negócios ultramarinos. Eu estou a falar de Dom António de Ataído, um dos vedores da Fazenda, para quem estiver menos familiarizado com esta nomenclatura, uma espécie de ministro das Finanças. Na altura a complexidade era tal e não havia computadores e não havia Excel, e, portanto, que serviam sempre em simultâneo, no mínimo 3 a 4 vedores da Fazenda, mas na época de Dom João III, claramente, enfim, Dom António de Ataído destacou-se como o principal destes vedores da Fazenda. E a verdade é que se Dom António de Ataído se constituía como um vértice de relações de influência familiares e clientelares, era como forma não só de gerir a res pública, os interesses, vamos dizer, mais para cima do Estado, de acordo com os princípios próprios da época, também não tenho tempo para desenvolver esta questão, mas também é verdade como estratégia de projetar
o seu próprio prestígio pessoal e o da sua recém-fundada casa aristocrática. Não é? Ele tinha-se tornado conde da Castanheira no ano 1532 e, portanto, obviamente, quanto maior fosse a rede de paniguados que lhe devessem favores, não é? Mais sólido, maior seria o poder e a influência dele no reino. Note-se, todavia, que se as influências sociopolíticas das linhagens portuguesas e as dinâmicas clientelares da corte impulsionavam carreiras individuais, também é fato que a coroa não desvalorizava os critérios da confiança política e da experiência militar, por vezes até da experiência marítima, na atribuição de capitanias e na constituição de armadas. Muitos exemplos atestam essa realidade. Diga-se uma vez mais que isso se verificou no quadro da carreira da Índia, dos comandos exercidos no Índico e, novamente, incluindo no caso da Capitania Mor do Mar da Índia. Se se considerar, no entanto, o caso específico da carreira da Índia entre as décadas de 1520 e 1540, foi evidente a preferência da coroa em entregar o comando supremo das armadas a fidalgos com experiência de navegação. E atenção, quando estou a dizer experiência de navegação, não é necessariamente experiência de pilotagem. Não é? São situações distintas. Mas ainda assim, obviamente, a experiência de navegação seria de valorizar. Já entre 1550 e 1557, derradeira fase do mando de Dom João III, fase na qual foi publicada, se não escrita, a Arte da Guerra do Mar, apenas a esquadra de 1551 foi confiada a um veterano. Em paralelo, verificou-se igualmente o início da tendência de começarem a ser nomeados para o governo do Estado da Índia personalidades desprovidas de qualquer experiência associada à presença portuguesa na Ásia. Por exemplo, se nos casos de Dom Afonso de Noronha, em 1550, e de Dom Pedro de Mascarenhas, em 1554, ao menos estes contavam com um sólido currículo militar no norte da África, já, por exemplo, em 1558, e eu sei que em 58 já Dom João III tinha falecido, mas de facto foi o primeiro dirigente supremo do Estado português da Índia a ser nomeado logo após a morte do rei, pela regente Dona Catarina de Áustria, e a verdade é que Dom Constantino de Bragança estava completamente desprovido de qualquer treino de combate real, fosse em terra ou no mar, sequer de qualquer comando político ou militar. Portanto, para concluir, estava a calcular que sim, são resumíveis a três conceitos: autoridade, ética e experiência, aquelas que para Fernando Oliveira eram as chaves do sucesso, ou que deveriam ser as chaves do sucesso do exercício dos comandos navais. A forma desabrida e imprudente através da qual expôs algumas das suas ideias nesta matéria, porventura não as mais problemáticas da arte da guerra do mar, mas ainda assim natureza muito cáustica, não abonaram a seu favor junto das instâncias de poder nacionais. E, portanto, não tínhamos dúvida, enfim, nós hoje celebramos, e bem, Fernando Oliveira de uma forma como ele, em vida, jamais poderia ter sido. Muito obrigada.